Telefone para você ligar e participar é o 33250724. Eu quero lembrar você o seguinte: todo o programa estará disposto ou disponível no YouTube, youtube.com. Você digita lá Destaque Imobiliário, vai ter uma bateria de programas. Você vai poder acompanhar alguma entrevista que você perdeu ou baixar esse arquivo para utilizar em outras ocasiões. Muita gente está utilizando o material de Destaque Imobiliário, principalmente para trabalhos na faculdades, trabalhos complementares no Senac e outras instituições aí. Falar um pouco de Mossoró. Você pode divulgar. Se você perdeu alguma entrevista, entre no YouTube, digite Destaque Imobiliário, você vai assistir o programa aí, a entrevista que você quiser, que você almeja. Quero mandar um abraço para Igor Mucano, um abraço para você, José Couto, Marcelino Batata e ao Darlan, parceiro aí da gente no Fórum Imobiliário, que está acontecendo agora, vai acontecer no dia 26 e 27 de novembro, no Hotel Termas. Estamos já tudo praticamente definido. Próxima semana já tem definição completa de todos os palestrantes, serão 2 dias de muita instrução e a pauta está muito rica para você que compõe o mercado imobiliário como engenheiro, corretor, todo mundo que está inserido nesse mercado. Vai ser uma oportunidade de fazer network e também reciclar um pouco essa parte de conhecimentos. E você já sabe que dia 24 a 28 tem um maior evento imobiliário aqui da região, é a primeira Feira Imobiliária Casa Mix. Eu vou marcar com Liana Suassuna, que é responsável pela mostra de arquitetura, que vai ficar lindona. São 14 ambientes refinadíssimos, vai dar muito o que falar. A feira é um sucesso total e todo o detalhe você vai acompanhar durante esse tempo até novembro, cobertura ao vivo pela TCM, e a sua presença será de grande valia. A gente vai se encontrar na primeira Feira Imobiliária Casa Mix. Está dado o recado? Olha, nossa pauta de hoje está muito bacana. Uso capião é um assunto que todo mundo tem curiosidade. Estão chegando algumas perguntas, algumas eu vou encaminhar para que as pessoas depois dirijam ao seu escritório ou passe o e-mail para ter maiores detalhes. E outras também, a questão que nós deixamos no primeiro bloco, questão de morador. Se o morador tem mais de 20 anos na propriedade, se ele não é registrado como funcionário, se ele tem direito, e quais são os documentos necessários para entrar no processo de uso capião. Certo. Olha, o caso do morador, ele é muito específico e muito minucioso. Cada caso é um caso no processo civil, no processo de uso capião. Veja bem, o morador ele precisa ter uma configuração, um instituto que a gente chama na ação de uso capião de animus domini. Ele tem que parecer ser dono. Não adianta, sim, as pessoas, as testemunhas dele, as pessoas da comunidade têm que entender, têm que vê-lo como dono da área, para que ele possa requerer uma ação de uso capião. Se ele está lá por mera tolerância ou por contratação feita do proprietário, ele não pode requerer uma ação de uso capião. Agora, se ele está na área há mais de 10, 15, 20 anos e age como se dono fosse da área, então ele sim pode ser uma pessoa que pode requerer, pode ser um requerente de uma ação de uso capião e requerer o domínio dessa área para ele. E os documentos para uma ação desse tipo, todo documento que sirva de prova, fotografias, planta topográfica, a RT da planta, recibos de pagamento com alguma despesa que você tenha tido na área, os documentos legais, além de identidade CPF do requerente, nós precisamos das certidões de registro desse imóvel, porque o imóvel que tem registro, como o imóvel que não tem registro, eles podem ser usucapidos. Só não podem ser usucapidos imóveis, bens públicos, né, da Fazenda Pública Estadual, Federal, Municipal, esses não podem, é uma vedação, mas todos os outros bens podem ser usucapidos. Então, há necessidade juntada desses documentos para que a gente possa formatar e deixar uma ação muito robusta, para que o juiz, a princípio, possa analisar e possa verificar que, de fato, existe sim ali uma posse, que pode existir um domínio, que pode existir uma propriedade. Hoje em dia, os processos eles estão tramitando de forma rápida, tem um período mínimo, o uso capião hoje sai 1 ano, não pode prever isso, é muito relativo. É muito relativo, muda muito de cidade para cidade, de vara para vara, vara civil para vara civil, muda muito. Normalmente o processo de uso capião ele está aqui na cidade de Mossoró demorando em média uns 3 anos, desde que não haja interesse das fazendas no processo. Porque na hora que nós fazemos uma petição inicial, há necessidade de promover a citação, a intimação das fazendas públicas. Municipal, estadual, federal e a União também. A União. E nesse ato, na hora que elas são citadas, elas vão se manifestar dizendo se tem ou não interesse no processo. A maioria das vezes tem, né? A maioria das vezes sim, principalmente se a área não tiver registro, que aí o Estado alega que é terra devoluta e, portanto, diz que tem interesse. Normalmente, quando
o Estado ou alguma das fazendas diz que tem interesse, aí esse processo que estava numa vara civil, ele é declinado de competência e vai para uma vara da Fazenda Pública. O que, hoje na cidade de Mossoró, a vara da Fazenda Pública, porque tem várias matérias a apreciar, esse processo acaba demorando um pouco mais. Mas, em média, de 3 a 4 anos para uma ação de usucapião, para ter declarado o domínio da área. Hoje você acha mais fácil requerer usucapião para uma terra que tem registro imobiliário ou uma terra devoluta? Uma terra que tem registro. Uma terra que tem registro. Se a outra parte não se manifestar, fica mais rápido ainda. Fica mais fácil. Mesmo que a outra parte se manifeste, ela vai ter que comprovar se era proprietário e também se existia posse. Para o usucapião não adianta ser proprietário. Adianta sim, é relevante que tenha posse, que exerça de fato a posse. É melhor que seja para alguém que tenha registro, para uma área que tenha registro, porque as fazendas vão dizer que não tem interesse. A gente pelo menos supõe que não vai ter interesse porque existe um proprietário da área. Já quando não há proprietário, o Estado sempre alega interesse na área do usucapião. Tem algum caso, a situação atípica que você já presenciou, já fez um processo, uma particularidade de usucapião? Várias ações dos usucapiões, elas são bem, cada uma, apesar de ter um contexto, vamos dizer assim, bem parecido, cada uma, na hora que a gente vai instruir um processo, que inicia um processo, ela passa a ser cada uma diferente da outra. Hoje mesmo eu estava em São Bento do Norte, fazendo uma lá, de uma ação de usucapião, a outra parte requereu ação demarcatória, agora já está requerendo uma manutenção de posse, já requereu anulação da escritura que deu direito a... Então, assim, as ações do usucapião, cada caso é um caso e elas são muito peculiares nesse sentido, principalmente nos interesses que há naquela área respectiva do usucapião. Doutora Pâmela, as perguntas estão chegando, mas o nosso tempo é muito corrido. Vou encaminhar para o e-mail da doutora Pâmela para posterior ela poder responder ou vir esclarecer em outra oportunidade. Acho que depois que ela aprender o caminho da TCM vai ser mais fácil retornar até aqui. É verdade. O Gilberto de Santa Delmira, um abraço pela sua audiência. O Edmundo Moura, um abraço. Não perde um programa. O Manuel da Abolição também ligaram, mas vocês ligaram um pouco tarde. O nosso tempo é escasso. Agradeço a sua participação. Deixo espaço para suas considerações finais. Eu agradeço a participação também. O maior interesse sempre está em discutindo a área imobiliária, principalmente na cidade de Mossoró, que a gente viu que é uma cidade que nos últimos 5 anos teve um crescimento absurdo nessa área. Então, eu tenho muito prazer em discutir, estar sempre tirando dúvidas e sempre aprendendo, que na verdade a gente está sempre aprendendo quando está tirando uma dúvida de um cliente, de uma pessoa, às vezes está passando na rua, alguém consulta, pergunta, e eu tenho o maior prazer em fazer isso. Deixo meu e-mail aberto, maia.pamela@gmail.com. Todas essas perguntas, por favor, podem encaminhar para o meu e-mail, que eu faço questão de responder uma a uma, dando maior esclarecimento, objetivando maior essa dúvida que possa existir, porque é um assunto muito peculiar, todo mundo ouve falar em usucapião, mas não sabe exatamente como é que ela pode acontecer ou não, quais são os requisitos, então eu faço questão de que essas pessoas possam mandar um e-mail, possam me procurar, para que a gente possa resolver, pelo menos tirar essa dúvida de vocês. maia.pamela@gmail.com. Isso, exatamente. Agradeço imensamente o seu esforço. Sei que você acabou de chegar de viagem, rodou hoje 600 quilômetros, depois de não sei quantas horas de audiência, ainda está aqui disponível para servir. Isso que é o bom. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Eu tenho um recado da Repave Construtora, uma empresa com mais de 20 anos no mercado mossorense. Não para de investir na nossa cidade de Mossoró. Depois de proporcionar moradia digna e centenas de pessoas e contribuir para a mudança do cenário urbano de Mossoró, a Repave anuncia que novos lançamentos com selo ISO 9001 serão realizados em breve. Quem deseja adquirir um imóvel de seus sonhos deve ficar atento. Às próximas semanas, Repave Construtora transformando sonhos em realidade. A gente vai num breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem matéria esperta aqui no programa Destaque Imobiliário. Sai daí não!